contar uma pequena historinha para vocês. E fiquem muito atentos, porque isso é muito importante, sobretudo aos iniciantes, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, ou pela segunda ou pela terceira, estão iniciando no Enneagrama. A historinha começa com um fulano chamado Bertrand Forer, que era um psicólogo que ficou famoso lá na década de 40 do século passado, obviamente. Esse Bertrand Forer, ele dava aula numa universidade, aula de psicologia. Então, o Sr. Forer, num primeiro dia de aula de psicologia, com 39 alunos na sua frente, um questionário, gente, para todos os alunos. O questionário é igual para todos. E vocês vão responder a esse questionário. E a partir das respostas de vocês, na semana que vem eu vou trazer um esboço, um rascunho da personalidade de cada um de vocês. E aí ele, na semana seguinte, trouxe os questionários de volta. E nas costas dos questionários, ele trouxe 13 afirmações para cada um dos alunos. Entregou para cada um deles. Depois que vocês lerem, eu gostaria que você colocasse em cada uma das 13 afirmações se cada uma delas é verdadeira, é falsa ou você não sabe. Então cada um estava com aquele resultado, que era o esboço da sua própria personalidade, com 13 afirmações, e ele leu as 13 afirmações e marcava, pô, isso tem a ver comigo sim, esse sou eu, não, isso aqui não sou eu, ou isso daqui eu não sei. 13 afirmações. Muito bem. Aí ele pediu, eu gostaria que vocês dessem uma nota para o esboço da personalidade de cada um de vocês que eu fiz, baseado no questionário que eu entreguei na semana passada. O que vocês acharam do meu trabalho? Me dá uma nota de 0 até 5. Resultado, 34 dos 39 alunos, quando olharam as 13 afirmações sobre a sua própria personalidade, deram notas entre 4 e 5, ou seja, o diagnóstico que ele deu foi muito bem aceito e as pessoas se identificaram quase que totalmente com ele. Por isso as notas variaram entre 4 e 5. Pô, esse cara falou muito bem a meu respeito. Outra coisa que ele pediu, agora vamos somar aqui quantas afirmações foram verdadeiras das 13, porque eu pedi para vocês marcarem verdadeiro, falso e não sei. 28 dos 39 alunos disseram que 10 ou mais das 13 afirmações, ou seja, 10 ou 11 ou 12 ou até as 13, eram verdadeiras. Tinham a ver com eles. Aí o Sr. Forer disse o seguinte, olha gente, tudo isso daqui é uma piada. Em primeiro lugar, as 13 afirmações que eu coloquei como individuais para cada um de vocês são iguais para todos os 39. E tem mais. Esses perfis de personalidade aí eu tirei de um livrinho de astrologia de uma banca de jornal. Eu nem pensei, peguei o livrinho lá e coloquei uns 13 afirmações usando os perfis que estavam lá no livrinho de astrologia. Dei para vocês e vocês deram nota de 4 a 5. O que ele estava querendo mostrar para os alunos? E aí ele explicou. Tudo isso não passou de uma brincadeira, porém, o que vocês têm que aprender é que uma afirmação sobre um traço de personalidade que seja genérica, há grande chance de que a maioria das pessoas pense que isso se aplica a eles pessoalmente. Mas, na verdade, se aplica a todos. Vou dar um exemplo usando o Enneagrama. No Enneagrama, cada um dos 9 tipos de personalidade tem um vício emocional poderosíssimo. O tipo 1 tem a raiva. É a reação emocional mais forte, que é dominante. No tipo 1, a raiva. No tipo 2, o orgulho. No tipo 3, vamos chamar de vaidade. No tipo 4, a inveja. No tipo 5, o apego. A gente chama de avareza, mas
o apego ao seu ambiente, às suas coisas, ao seu tempo. O tipo 6, a covardia ou o medo. Isso é um vício emocional dominante no tipo 6. No tipo 7 a gente chama no Enneagrama de gula, mas gula no sentido de que ele é insaciável por novidades. Muito ansioso, sempre quer novidades, variações. Então, a gula. O tipo 8 é a luxúria, mas é a luxúria no sentido de que ele não tem limites, quer sempre mais poder, acima do que seria razoável ou que estaria bom. Não, eu quero mais, luxúria. É sempre muito. O vício emocional do tipo 9 é a preguiça, é um grande procrastinador. Muito bem, se eu falar para cada um de vocês sobre raiva, sobre orgulho, sobre vaidade, sobre inveja, sobre apego às suas coisas, você fala, não, eu gosto do meu quarto, eu gosto que não mexa nas minhas coisinhas, eu não gosto de dar algumas coisas que estão lá dentro do fundo do meu coração, não gosto que nem que mexam. Eu até tranco o meu quarto quando vem visita. Ou então, medo. Nossa, eu tenho vários medos. Quando eu falo em medo, eu falo para todo mundo. Quando eu falo em vaidade, eu falo para quase todo mundo. Lá dentro, a maioria admite que é vaidoso aqui ou ali. Ou seja, eu estou falando de algo que é genérico e que praticamente todos têm. Orgulho. Orgulho. Sim, algumas coisas, em alguns momentos eu sou orgulhoso. Então eu falo para você, mas estou falando para todo mundo. O sujeito está falando sobre essas coisas e você fala, ele está falando para mim? Nossa, parece que ele está me lendo. Mas na verdade nós temos todas essas sujeirinhas, vamos dizer assim. Esse Sr. Forer, essa pesquisa, esse trabalho do Sr. Forer, esse psicólogo em 1949, se transformou num termo na psicologia chamado efeito Forer, que outros sujeitos passaram a usar, inclusive para fazer adivinhações, sabe? O cara lá num show dizia assim, agora eu vou adivinhar algumas coisas. Você aí, eu sinto que você está com alguns problemas de relacionamento. E o sujeito fala, pô, tô mesmo. Quem não tá? A maioria de nós tá. Seja com quem for, com o chefe, com o filho, com o pai, com a mãe. Está com problema de relacionamento. O senhor aí, nossa, eu sei que você tem muito potencial e você sabe disso, mas você sente que não aproveita isso. Isso era uma das 13 afirmações do Sr. Forer lá nas costas do questionário das pessoas. Quem não acredita que tem mais potencial do que utiliza, do que é empregado, do que é utilizado? Ou na empresa, por exemplo, os caras não me aproveitam, estão me desperdiçando, eu tenho muito mais potencial do que isso, fazendo esse trabalheco aqui. Mais ou menos assim. Você fala para um, parece que você está falando para todos. Eu tenho muito mais potencial. Percebe? Portanto, as pessoas erram porque elas assumem que uma declaração que é universal, genérica e válida, que se aplica para todos, é também pessoalmente válida, pensando que ela está sendo uma descrição personalizada, única, precisa. Nossa, esse cara está me lendo perfeitamente. Por isso que as pessoas se aproximam tanto em horóscopo, em outras coisas aí que eu nem vou citar, é mais fácil falar do horóscopo. Né? As pessoas se identificam com aquilo. Está falando para mim. Por quê? Porque são afirmações genéricas. Agora imagina, gente, diante desse trabalho do Sr. Forer, o que pode acontecer com você nos testes de personalidade. O que você vai ler lá? Talvez você leia respostas genéricas. E aí você diz, isso é para mim? Isso sou eu? E por que que as afirmações aqui não são genéricas? Vou explicar. Em primeiro lugar, nós aqui falamos sobre o que é dominante. Então, quando eu falo sobre orgulho, tá falando comigo? Todo mundo aqui no chat, todo mundo que está assistindo, tá falando comigo. Orgulho, sempre tenho de alguma coisa. Tá? Só que a maioria diz assim, eu tenho orgulho sim do que eu conquistei, eu tenho orgulho dos meus diplomas, eu tenho orgulho dos meus filhos. Todo mundo tem um pouquinho de orgulho de alguma coisa. Mas tem um lá que
Nossa, orgulho para mim pesa. Essa é a grande diferença quando nós falamos do Enneagrama. Não é genérico. O orgulho está em muita gente. Mas aqui nós falamos do que é dominante, em primeiro lugar. Essa é a grande diferença do horóscopo e de outras coisas. Essa é a grande diferença de um sujeito que está tentando adivinhar, ou ele é um vidente que fala sobre a sua vida pessoal, porque ele fala coisas genéricas, eventualmente, e você diz, nossa, ele está falando comigo, é pessoalmente comigo. Deu para entender, gente? Segundo, no Enneagrama, não é simplesmente ler sobre o seu perfil de personalidade e descobrir qual é o meu dominante e embarcar rapidinho. Não, você precisa se monitorar. É um processo, é um trabalho interno, atento e muito curioso, como se fosse um cientista, observando os pensamentos que vêm a toda hora, que sempre vieram. Por que me vem aquele arrependimento recorrentemente? Por que eu respondo sempre da mesma forma, diante da mesma situação? Por que eu bato de frente com um determinado tipo de pessoa? Você já reparou que problemas que para você são muito grandes, para um outro não são problemas? Enquanto para você é uma coisa terrível para ser resolvida, para ele é uma coisa fácil. E vice-versa. Essas coisas você tem que observar. Daí vai sair o seu perfil de personalidade dominante. Então precisa de muita vigia. Mesmo existindo testes elaborados, que existem mesmo, mas ele vai te dar aquilo lá e você vai falar, bom, isso aqui é a verdade sobre mim? Como assim? Você não vai colocar a prova? Você não vai ver como é que você funciona de fato? Ou você vai vestir essa roupinha? E é assim que fazem no efeito Forer, do Sr. Forer, o psicólogo. Ele vai falando coisas genéricas e você vai falando, isso é meu. Essa roupa eu visto. Eu me identifiquei com isso daí. E você se engana. Ouve o que está lá no teste, ouve o que um amigo seu disse sobre você, você colocou aquela roupa e vamos em frente. É assim que funciona. Não, não é. No Enneagrama, tem que ser dominante. Segundo, se monitorar, se vigiar, se auto-observar. Estudar você, estudar os outros, assim funciona. É um processo. Terceira coisa, estudar de forma orientada, seja no meu curso, seja com um livro, seja assistindo às lives, seja fazendo Skype comigo. Ah, mas Dalton, peraí. Por quê? Porque, entre aspas, sem qualquer arrogância, você já me vê como uma autoridade no assunto. Posso não ser o suprassumo, mas você já me considera uma autoridade. E se eu te falar alguma coisa, segue por esse caminho que eu acho que você vai encontrar, que não é garantido, mas eu acho que você vai encontrar, você acredita. Não é assim? Então imagina que você vai num lugar e o sujeito que já te disseram coisas muito boas sobre ele, diz assim, você é um tipo de personalidade tal, como muitos cursos presenciais fazem. Você é isso. Daí a pessoa acha que é isso mesmo porque a autoridade disse. E quantas delas não chegam no meu curso ou não precisa ser no meu curso, começam a se aprofundar e ouviram bobagem lá, porque alguém arriscou dizer isso. Eu, mesmo sendo, entre aspas, uma autoridade no assunto, não tem um aluno meu que diga que eu disse para ele o seu tipo é este. Eu sempre faço pergunta. Recentemente teve uma médica que ela me falou, eu sou um tipo 4. Nós começamos a conversar no Skype, começamos a conversar, e ela começou a perceber, por causa das perguntas, bem, isso não é característico, isso não é forte para um 4, é forte para outra coisa. O máximo que eu disse para ela é, dá uma olhada nesses daqui, nesse miolinho dessa tríade aqui, porque eu acho que você está desse lado aqui. Estuda todos eles. Eu nunca digo para ela, você é isso. Porque é autoridade e você acredita. É como o professor Forer dando o esboço para cada um. Ele fez afirmações genéricas e você embarcou, porque ele é autoridade. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo a importância de estudar o Enneagrama de um jeito
como um cientista e não embarcar nessas coisas genéricas. No Enneagrama nós falamos no que é dominante. No Enneagrama aqui a gente orienta você a estudar, seja por live, seja por livro, seja no curso, orienta você, não é da noite para o dia. Estudar o Enneagrama sozinho é uma coisa muito complicada. Às vezes um amigo de confiança seu, do peito, pode ser uma ajuda também legal, tá bom? Então no Enneagrama você aprende em linhas gerais como é que funciona o sistema, você estuda todos os tipos, tenta descobrir qual é o seu tipo dominante de personalidade, analisa você mesmo, estuda com orientação, seja de quem for, que seja, entre aspas, uma autoridade, para não cometer esses erros e não cair no generalismo. E para você ter uma ideia, esse efeito Forer, que depois um outro cara se apropriou disso daí e virou um outro nome, a turma do marketing usa isso. Você recebe e-mails com o seu nome, né? Aqui, Márcia Campos dos Reis Gomes, boa noite. Você recebe um e-mail assim, nunca ouviu falar naquela empresa. Oi, Márcia Campos dos Reis Gomes, tudo bem com você? Talvez você esteja passando por uma situação assim assado, ou uma situação assim assado, pois aqui nós temos a solução para você. Se empatar com a Márcia Campos dos Reis Gomes, ela fala, nossa, isso é para mim. Me identifiquei, esses caras sabem o que eu preciso. Percebe? O marketing usa esse tipo de efeito, tornando personalizado, tornando pessoal uma afirmação genérica, que pode caber a um monte de gente. Ok? Deu para entender? Isto aqui, eu diria que se você não entendeu, você tem que ver esse pedaço da live muitas vezes, porque é muito importante. Por isso que eu não digo para ninguém, você é um tipo tal. Quando eu vejo que a pessoa está quase lá, eu falo, olha isso, olha aquilo lá. O que você acha? E começo a fazer perguntas. Depois de todo esse discurso aqui meio entusiasmado, vocês entenderam o que eu falei? Precisa entender, gente. Precisa entender. Por isso, fujam dos testes. Não terceirize o seu autoconhecimento. Estude. Porque é muito mais prazeroso, é muito mais eficaz do que simplesmente fazer uma avaliação de um teste, pegar aquilo e achar que você é aquilo lá. Pode estar errado. Se você estudar e chegar à sua própria conclusão, como um processo, a margem de erro é mínima. E com orientação, acaba chegando próximo de zero. Ok?